Vou, então, passar para a apresentação oficialmente da disciplina. Vou ir falando os primeiros objetivos da disciplina, o conteúdo programático, vou falar como é que é a prova. Qualquer momento, tiver dúvida, pode me interromper para fazer qualquer pergunta para esclarecimentos aí. Pessoal, então, olha só. Antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Me parece, eu não tenho certeza, essa turma aqui que tem muitos alunos de gestão da produção, é isso? Ou eu estou enganado? Deixa eu ver aqui. Ah, eu fechei. Eu fechei o site lá. Vocês poderiam me dizer qual a graduação que vocês estão fazendo? Pelo menos alguns aí. Administração. 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 Ah, então me enganei. Então eu acho que é a turma de amanhã, que me parece que é uma turma que tem muitos alunos da produção. Tá? Não, eu gosto só de saber, mais ou menos assim... Engenharia estou fazendo. Engenharia da produção? Isso. Ah, tá. Mas pelo menos pelo que eu vi aqui, o pessoal que respondeu, pelo menos a maior parte me parece ser de ADM. Isso não interfere em nada, não, mas eu gosto de saber para, de repente, dar algum tipo de instrução aqui. Até porque, para início de conversa, eu gosto muito de falar uma coisa antes de eu falar da matéria propriamente dito, o objetivo principal dessa disciplina, gente. Essa disciplina, ela tem uma importância na vida do profissional, na vida de vocês, profissionais, vocês que estão se graduando, que talvez muitos alunos não saibam da importância dessa disciplina, gestão de recursos humanos. Porque eu sei que tem, estou vendo aí muitos alunos de ADM. Então, eu sei que tem muitos alunos que entram no curso de ADM e já meio que pensando em mexer com finanças. Outros já querem mexer com marketing, né? Outros começam a ir para a área de produção, administração da produção e tal. E aí, às vezes, esse aluno que já está com a cabeça meio voltada para finanças ou outra área específica, de repente ele olha para essa disciplina e fala, vou ter que fazer gestão de recursos humanos? Mas ele é porque não entendeu ainda a importância dessa disciplina. Sabe por que eu vou dizer para você? Você vai concordar comigo agora de imediato. Você está fazendo faculdade, não é para continuar na mesma situação que você está. Não é? Eu tenho certeza, se eu fizer uma pesquisa com vocês aqui, né? Todos vocês vão responder por unanimidade, não vai ter nenhum que vai responder que quer continuar na mesma vida que ele tem. Não, se você está fazendo uma faculdade, você está gastando o seu dinheiro com a faculdade, o investimento pesado que é, o desgaste que é, né? Olha, só essa hora agora, você chegou do trabalho, está aqui agora assistindo uma videoconferência, provas e mais provas, trabalhos e mais trabalhos ao longo do período, 4 anos de faculdade. Para quê? Para você melhorar de vida, para você crescer de vida. E, gente, independente, isso nas empresas, independente da área que você for, se você for para finanças, você tem que entender tudo e mais um pouco de administração, de gestão de recursos humanos. Porque se para você crescer na vida, quanto mais cresce, mais pessoas abaixo de você terá. E as empresas de hoje aí, essas grandes empresas, elas dão promoções, elas gratificam os profissionais, elas vão querer prestigiar profissionais com promoções, com aumento de salário, aqueles que a empresa percebe que eles sabem, que eles entendem de gestão de recursos humanos. Porque você não será promovido se a empresa perceber que você não sabe bem liderar pessoas, que você não sabe bem gerir recursos humanos, você não trabalha bem em equipe, não sabe comandar uma equipe. Imagina, para você estar lá como assistente financeiro. Para ser promovido a gerente financeiro, você vai ter que comandar ali no mínimo umas 10, 15, 20 pessoas ou mais. Se você chegar a ser diretor, aí que vai ter mais, quanto mais sobe, mais pessoas terão abaixo de você.
e você vai ter que ter uma habilidade fora do comum para mexer com pessoas. Porque mexer com pessoas é a coisa mais difícil que existe na face da Terra. Tá? O curso de administração, por exemplo, eu sou formado em administração, né? Eu sou formado em administração. Então, eu costumo falar com as minhas turmas. Dentro da administração, você tem algumas áreas muito bem definidas. Você tem lá a área de finanças, você tem a área de marketing, você tem a área de produção, você tem a área de logística, outra área lá de estratégia, sei lá, e tem a área de RH. Eu sempre pergunto para os alunos, gente, qual a área que vocês acham a mais difícil? A grande maioria vai... professor, eu acho que é finanças. Muita gente acha que é finanças, que é a parte... Outros acham que é produção. Professor, produção, nossa, produção muito complexo. E eu falo, gente, vocês estão muito, mas muito enganados. Se você for fazer uma pesquisa com centenas de empresários por aí afora, de gerentes, de diretores de empresa, você vai ver que é meio que uma unanimidade. Todo mundo acha a área mais difícil, a área de RH. Sabe por quê? Você vai concordar comigo. Sabe por quê? Vamos para a área de finanças. Finanças, gente, matemática, ela é precisa. 2 mais 2 é 4. Pronto, e acabou. Não tem jeito de 2 mais 2 talvez ser 2,9. Não. 2 mais 2 é 4. E outra, finanças, existem sistemas hoje moderníssimos, computadores poderosíssimos, altíssimas tecnologias, um monte de tipo de sistemas hoje que facilita a nossa vida. Hoje em dia, às vezes, o cara nem precisa saber tanto dos conceitos das matemáticas, dos cálculos, não. Então, o sistema, você joga os números lá no computador, lá, ele já te dá o resultado tudo pronto já, faz tudo sozinho. Então, para tudo isso, produção também, essas máquinas, hoje a tecnologia que nós temos hoje na nossa vida, máquinas moderníssimas, o cara aperta o botão na máquina, a máquina já sai produzindo lá, sem você se preocupar. E outra coisa, máquina não chega atrasada, máquina não tem TPM, máquina não falta ao trabalho, máquina não tem filho. Às vezes as pessoas até querem, mas não conseguem, se fizeram ADE, parece que é. Então, máquina não dá problema nenhum. De vez em quando a máquina dá um probleminha lá, você chama o técnico, ele vai lá, corrige o defeito, aperta lá o parafuso, joga um óleozinho, acerta, pronto, ela trabalha mais 3 anos sem parar, sem reclamar de dor de barriga, sem reclamar de nada, não pede aumento de salário, as máquinas não brigam com as suas colegas de trabalho, elas não te dão trabalho nenhum. Agora, vai mexer com o ser humano para você ver que tragédia que é. Então, infelizmente, para quem de vocês aí já tem uma certa experiência, já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, já deve ter percebido já o quanto é difícil trabalhar em grupo. Né? Nós vamos ver ao longo do nosso curso, nós vamos fazer testes vocacionais, nós vamos fazer um monte de trabalhos que nós vamos entender mais ou menos o funcionamento do cérebro. É importante a gente entender isso. Nós vamos ver que cada um de nós pensa de uma forma diferente. Por que cada um pensa diferente? Cada um usa uma parte do cérebro diferente dos outros. Existe um estudo que nós vamos ver, vocês vão fazer o teste, chama dominância cerebral. Você vai entender com qual parte do cérebro você pensa. E você vai ver que seus colegas pensam com partes do cérebro diferentes de você. E essa questão de você ter uma área do cérebro específica que você usa mais, ela te traz certas características que diferenciam você das outras pessoas. Então, tem umas pessoas que gostam mais de normas, de procedimentos, outras não. Outras, elas gostam de ficar lá gerando ideias e tal, não gostam de norma. Então, cada um tem uma habilidade para uma coisa, cada um vê o mundo de uma forma, cada um pensa de uma maneira. E aí, a hora que você coloca todo mundo junto trabalhando, por isso que existe tanto conflito nas empresas. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, o outro pensa de outro. Um quer de um jeito, o outro quer de outro, o outro quer de outro. E aí é um conflito só que, se o gestor não tiver uma habilidade para entender isso e saber contornar, saber fazer o pessoal trabalhar harmonicamente, por isso que muitas empresas não vão para frente, não dão certo.
Às vezes, a culpa é lá da liderança, que não está entendendo essas questões. Seus próprios recursos humanos não estão se entendendo, não trabalham em equipe, e os gestores lá de cima não sabem entender aquilo e não sabem corrigir. Né? A gente nunca vai chegar a uma perfeição, mas a gente tem, nós vamos ver ao longo do curso, existem formas de você amenizar isso, de você dar uma equilibrada, aparar essas diferenças que existem entre os seres humanos, para que o grupo trabalhe em equipe e a coisa realmente aconteça como foi planejado, como deveria acontecer. Então, pensa só nisso aí que eu estou falando agora para você, que é só o primeiro momento da nossa aula, já deu meio que para você raciocinar e entender. Realmente, eu preciso de entender de recurso humano, porque eu tenho certeza que você está fazendo faculdade porque você quer um dia ser gerente, quer um dia ser diretor, quem sabe um dia você abrir seu próprio negócio, ser dono da sua empresa. Quanto mais alto você tiver, mais você precisará entender de gerir recursos humanos. Então, dito essa introdução aí, ó, nós temos como um objetivo geral da disciplina, esse que está na tela, vocês devem estar vendo, ó, estabelecer diferença entre a gestão de pessoas contemporânea, nova, e os modelos passados já ultrapassados. Por quê? Na unidade 2, daqui a pouco, mais para frente, em meados de setembro, nós já vamos estar vendo a evolução do RH no mundo. Então, vocês vão ver que hoje o RH, ele é completamente diferente do RH de anos atrás, né? A coisa começou em 1900. Por que 1900? Vocês devem ter estudado lá na 7ª série, sei lá, em algum momento, 6ª série. Em 1850 houve a Revolução Industrial. E em 1900 foi realmente quando surgiu realmente para valer no mundo a industrialização, né? Só que lá em 1900, no início lá do século passado, 1900, quando surgiu a industrialização, o ser humano ele era simplesmente um mero recurso, não era nada, porque, imagina, em plena Revolução Industrial, no período da industrialização clássica, o que era mais importante lá naquela época? Eram as máquinas, né? Que aqui surgiram aquelas máquinas de produção industrial, produção em série, aqueles conceitos lá do Ford, Taylor, da produção em larga escala, as máquinas produzindo em grande quantidade. Então, naquele momento, as máquinas eram o centro da atenção. E o ser humano, ele era simplesmente mais um mero recurso para tocar a máquina lá. Então, nem existia recursos humanos nessas empresas. Nessas empresas lá do passado, foi criado naquela época somente o DP. DP já existe desde 1900. Está até hoje nas empresas. Ele passou a existir lá em 1900. Para quê? É para fazer o que ele faz hoje. O DP ele cuida da parte burocrática. Não é a contratação, documentação do funcionário, contratação, registro do livro, que aí com aquele processo de industrialização passou a ser obrigatório um certo rigor, né, na contratação daqueles funcionários das empresas. Então, o livro de registro empregado, aí folha de ponto, controle das folhas de ponto, controles de horas extras, o pagamento do salário, a confecção da folha de pagamento. Então, o DP, ele surgiu para cuidar só dessa parte burocrática. Daí, depois, 1930, 1940, 50, essas empresas, com a evolução, começaram a perceber a importância que o ser humano foi ficando cada vez mais importante. E foi surgindo a necessidade de criar um setor, não para cuidar daquela burocracia, mas para cuidar realmente do ser humano. Então, mais ou menos aí por volta de 1950, surgiu no mundo o Departamento de Recursos Humanos das organizações. E isso, então, veio evoluindo. Até a gente chegar, a gente vai ver essa evolução com calma, até a gente chegar em 1990, o que aconteceu no mundo em 1990? Nós entramos na era da informação. 1990 marcou um período em que veio a popularização dos computadores e o surgimento da internet. A internet surgiu, na verdade, lá em 1970, mas só lá nas faculdades, nas grandes empresas,
ela se popularizou. Nós passamos a ter acesso à internet, nós cidadãos, seres humanos, a partir de 1990. Eu me lembro muito bem, eu fui conhecer a internet em 1995. E aí, por que eu estou falando isso da internet? Com esse advento da internet, dos computadores na nossa vida, veio a globalização. Nós começamos a fazer contato com o mundo inteiro, uma coisa que não existia. E as organizações também começaram a fazer negócio com o outro lado do mundo em questão de segundos, instantaneamente. Então, veio a globalização. Então, deixa eu só fechar a janela aqui, pessoal, porque senão o vento fica correndo a cortina. Desculpem aí. Então, com a globalização, as empresas começaram a fazer negócio com o mundo inteiro, em questão de segundos. Então, virou uma competição mundial também. Hoje, se você olhar o nosso mundo hoje eu estou aqui em casa, aqui, de repente eu quero comprar um tênis, eu nem vou na loja ali, eu entro aqui num site aqui, compro um tênis lá da China. Né? Tem gente hoje lá nos Estados Unidos, lá, eu vou contar isso ao longo das nossas aulas, vou contar um caso daqui uns dias para vocês, uma empresa lá da China que vende comida para todo o planeta, em todos os continentes, todos os países do planeta Terra. Vocês vão ver que coisa incrível. O cara, em vez de comprar comida do restaurante aqui, ele compra de um site lá dos Estados Unidos. O cara lá dos Estados Unidos está roubando o cliente dos restaurantes daqui. Uma empresa lá da China está roubando o cliente de calçado, de roupas, de outras coisas, das empresas brasileiras. E assim, isso, né? E vice-versa. Nós aqui também, empresas aqui também vendendo lá para a Índia, vendendo para o Japão, vendendo para os Estados Unidos. Então, olha a competição mundial como é que virou. E aí, nesse momento, as empresas acabaram de perceber que a grande chave da questão era o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é que traz a inovação. A gente vai ver nos textos hoje da unidade 1, os primeiros slides aí, que as empresas começaram a perceber, as máquinas, elas trabalham muito, né? As máquinas produzem, mas o ser humano é que pensa. Quem criou a máquina foi o ser humano. Quem traz a inovação para a empresa é o ser humano. Quem atende o cliente é o ser humano. Então, o ser humano hoje, as empresas passaram a enxergar o ser humano de uma forma completamente diferente desses modelos ultrapassados. Então, nós vamos ver essa evolução para você entender hoje a importância disso. Mas, outro objetivo, conscientizar e capacitar o aluno para exercer sua função de administrador como gestor de pessoas, independente da área que você for trabalhar, para investir na sua empregabilidade. Olha que o texto aqui já está falando, preparar você para investir na sua empregabilidade. O que é empregabilidade? Para você crescer dentro da sua profissão, arrumar um bom emprego, crescer profissionalmente e chegar realmente a atingir o objetivo que você quer na sua vida, de ser um gerente, de ser um diretor, né, de conseguir seu espaço nesse mercado tão competitivo. Para isso, você precisa entender como ser um gestor de pessoas. Mesmo que você seja um gerente financeiro, mesmo que você seja um gerente ou um diretor de produção, você terá que ter uma habilidade muito bem desenvolvida como gestor de pessoas. Senão, de nada vai valer. Né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui só no grupo lá, que eu fechei o meu... De repente tem alguém aqui precisando de alguma coisa. Já mandaram, já, o pessoal deve ter entrado. Outro objetivo, terceiro aqui, propiciar conhecimento e exemplos de algum subsistema de gestão de pessoas. Então, nas próximas unidades, nós vamos começar a ver o subsistema de gestão de pessoas. Vamos falar de recrutamento e seleção, que eu amo falar disso. Lá na unidade 3, nós vamos falar bastante de recrutamento e seleção, de remuneração e benefícios, departamento pessoal, higiene e segurança do trabalho. Então, tudo isso, gente, é fundamental. Por quê? Como eu sempre digo, independente da área que você for seguir, se você for ser um gerente financeiro, um diretor financeiro, você precisa saber recrutar pessoas. Aí o aluno fala, professor, mas recrutar pessoas não é função lá do RH da empresa? Sim, mas o RH, ele faz uma parte do processo seletivo. O RH trabalha o processo seletivo todo. Mas na reta final, na hora que se afunila, que sobra ali 12 candidatos,
Aí o gestor da área, ele participa também daquela fase final do processo seletivo. O RH faz o trabalho mais braçal, mais o grosso do negócio. Né? Um exemplo, uma grande empresa aí anuncia lá, ela tem 4 vagas para preencher, faz o anúncio da vaga. Essa empresa recebe lá 1.200 currículos. Embora hoje eu vou tentar dar um exemplo mais à moda antiga, porque hoje as empresas têm sistemas de cadastramento de currículo. Vamos pegar aquelas empresas tradicionais. Recebe lá 1.200 currículos. Aí o RH é que vai pegar aqueles 1.200 currículos. O que ele faz? Faz uma pré-seleção. Daqueles 1.200, ele faz uma triagem, separa 600, elimina 600 que não preenchem alguns requisitos da vaga. Separou aqueles 600, aí vai fazer uma nova triagem, vai selecionar lá 120 currículos. Ela vai eliminar mais vários que, em algum ponto ou outro, não atendem à vaga que a empresa precisa. Aí selecionou 120. Aí o RH já começa a fazer as primeiras entrevistas por videochamada. Aí faz uma videochamada com aqueles 120 candidatos para ver a questão comportamental daqueles candidatos. Aí o RH também já consegue eliminar diversos que não se encaixam no que a empresa realmente precisa. Separa lá, por exemplo, 48 currículos. Aí daqueles 48 currículos, o RH faz uma nova etapa do processo seletivo, separa, um exemplo, né? Separa lá 20 candidatos ou, sei lá, 12 candidatos, aqueles 12 que vão para a fase final do processo. Aí, nesse momento, que está lá os 12 finalistas, para escolher 4, aí o RH chama o gerente financeiro. Isso nessas empresas modernas hoje funciona desse jeito. Aí o gerente financeiro vai sentar junto com o RH, vão fazer novas entrevistas com aqueles 12 candidatos, vão fazer dinâmicas de grupo, nós vamos ver isso tudo aí, nós vamos ver processo seletivo, nós vamos ver entrevista de emprego, nós vamos ver dinâmica de grupo. Então, porque você precisa entender isso muito bem. Para quando você ser um gerente financeiro, gerente de produção, diretor financeiro, diretor de produção, diretor de marketing, que você estiver precisando lá de gente no seu setor, se tiver numa grande empresa aí que segue, né, como isso é feito hoje, essas metodologias modernas, aí você também, na reta final, vai ter que se envolver no processo seletivo. Aí você terá que entender de seleção, recrutamento, seleção de pessoas. Remuneração e benefícios, gente, isso é uma coisa que é estratégica numa empresa hoje. A questão da remuneração, nós vamos ver isso lá nas unidades finais. Na unidade 3, se eu não me engano. Quando a gente fala de remuneração, gente, a remuneração é muito estratégica. Existe uma série de fatores envolvidos na remuneração que, né, traz benefícios que não acaba mais para a felicidade, para a motivação do funcionário. Não é só a questão do salário. Você vê que a empresa hoje ela tem lá o salário, aí tem vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, uma série de outros benefícios aí, outras premiações que a empresa dá, reconhecimentos, premiações, uma série de coisas que a empresa dá, que é para motivar o funcionário, faz parte do pacote da remuneração dele. Então, isso também é um assunto muito bacana, que eu amo também falar sobre isso. Nós vamos ver lá na frente. Departamento de pessoal, segurança do trabalho, a gente vai ver. E uma outra parte também que eu amo, o finalzinho da matéria, responsabilidade social corporativa. Gente, isso é fundamental. Vocês que estão estudando, seja na área de administração, seja na área, tem aluno ali de psicologia, seja na área de engenharia da produção, você precisa entender uma coisa, que as empresas modernas hoje já estão entendendo. Eu gosto de dar um exemplo. Vocês viram, muitos de vocês acompanharam aí o cenário da nossa economia nos últimos anos, né? A decadência que a gente entrou aí a partir de 2014. Não sei se todos lembram exatamente, mas eu estava no auge lá de uma empresa, lá do meu cargo lá de gerente comercial numa empresa que eu trabalhava em Copacabana. 2013 tinha sido o melhor ano daquela empresa. Quando chegou 2014, veio aquela crise econômica sem precedente, que ninguém soube explicar aquilo direito, o que aconteceu.
mas foi empresas demitindo por aí afora, que não acaba mais, empresas fechando. Eu conheci um monte de empresas que fecharam as portas em 2015, 2016, empresas fechando para todo lado. Nós entramos esse ano agora, né, achando que esse ano ia ser um ano que a gente ia respirar, que era um ano de retomada. Quando veio essa pandemia, aí que piorou mais ainda o cenário. Aí que nós entramos realmente num cenário de recessão profunda. E nós, já eu respondo a pergunta do Igor aí. Nós entramos hoje aí num cenário que para esses meses para frente a gente ainda não sabe nem o que vai acontecer. A crise que está esperando a gente. Não sabemos, temos certeza ainda. Então, o que eu quero dizer? Nesse cenário todo aí de turbulência, um monte de empresa fechou. E outras que não fecharam estão aí sobrevivendo com balão de oxigênio. Agora, eu conheço um monte de empresa que elas cresceram, elas contrataram pessoas, elas abriram filiais, elas lançaram produtos no mercado. Eu conheço empresas aí que elas estão dominando o mercado todo, crescendo, em plena recessão. 2014, veio aquela recessão, 2015, a empresa estava abrindo filial, estava contratando pessoas. E aí, como é que você explica isso? Qual a explicação? Vai conversar com especialistas da área para você ver. Todos eles vão falar que, assim, é uma série de fatores, mas um fator, ele é determinante. Tem um fator que é importantíssimo. Sabe o que é? Essas grandes empresas aí que estão crescendo, mesmo na crise, a crise não pega ela consegue superar as dificuldades, abrir filial. Essas empresas sabem gerir muito bem os seus recursos humanos. Elas têm muita, aquilo que eu ia falar lá, responsabilidade social. Sabe por quê? A empresa hoje, as empresas modernas hoje, elas sabem que ela existe, não é só para dar lucro, não. Sabe, antigamente, quando eu comecei a estudar administração de empresa, lá nos anos 1990 e pouco, eu comecei a estudar administração, se eu não me engano, em 93. Lá naquele momento, olha, foi lá quando estava havendo aquela mudança, né, para a era da informação. Eu comecei a estudar administração nos modelos bem antigos. Eu lia livros que tinham sido lançados em 1970, 1980. Aqueles livros lá falavam que o principal objetivo do administrador era a maximização do lucro do acionista. Então, o lucro da empresa era o foco da atenção, era o lucro da empresa. Hoje, não quer dizer que não seja, não. Hoje, lógico, toda empresa precisa ter lucro para sobreviver. Mas as empresas modernas hoje, elas já descobriram que o lucro é uma consequência de um trabalho bem feito. A empresa ela tem uma série de outras coisas, primeiro, para se preocupar, que se ela fizer bem feito o seu dever de casa, o lucro vai vir, mas sem menor preocupação. E um desses deveres de casa que eu estou falando é cuidar bem dos seus seres humanos, das pessoas, e cuidar da sociedade, cuidar do meio ambiente, a responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Não adianta nada. Não adianta nada, igual nós vimos aí, ó, essas Petrobras da vida, não querendo falar mal, não estou aqui julgando nada, não, mas Petrobras, há alguns anos atrás, era o orgulho da nossa nação, né? Nossa, Petrobras, o cara trabalhar na Petrobras era o sonho de todo mundo. Quando veio do nada, foi, né, veio esses planos, esses troços aí que descobriram corrupção que não acaba mais naquele troço lá. As ações da empresa despencaram. Então, o que adianta? A empresa deu lucro, um período longo dando lucro, quando vê, descobre que é um antro de corrupção. Né? A Vale do Rio Doce também, lucro, quando vê, não cuidaram daquelas barreiras lá, romperam 2 barreiras, matou gente que não acaba mais, matou o rio, matou as florestas ao redor daquele onde a barreira se rompeu. Ué, então, é só o lucro que importa? Não, a empresa não adianta nada. A empresa tem que pensar no lucro, mas ela tem que pensar na sociedade, ela tem que pensar no meio ambiente, principalmente cuidar dos seus recursos humanos. Sabe, essas empresas que sobressaem, que
mesmo com toda a crise, elas estão aí ganhando mercado, você vai observar, vai analisar, as pessoas têm prazer em trabalhar nessas empresas, que hoje não é muito comum, sabe? Tem muita empresa boa por aí, mas muita empresa por aí afora que as pessoas trabalham por obrigação, sabe? Então, você, como gestor, você não pode correr o risco dos seus funcionários terem a síndrome do fantástico. Vocês já ouviram falar da síndrome do fantástico? Não sei se alguém já ouviu falar. O cara que, no domingo à noite, o trabalhador, domingo à noite, ele ouve aquela musiquinha do Fantástico, já dá uma depressão no camarada. E o cara tem que tomar 3 Rivotril para poder dormir, só de pensar que amanhã, segunda-feira, começa o martírio dele de novo. Amanhã o cara já começa a ter depressão. Amanhã lá vai eu de novo para mais uma semana de sacrifício. O cara, ele odeia trabalhar naquela empresa. Ele odeia trabalhar. Isso aí eu já cansei de ver. Eu vejo aí para todo lado. O cara vai para o trabalho se arrastando, mas aquilo ali é como se ele estivesse indo para o inferno. E não pede demissão, por quê? Porque ele está na crise, não tem emprego por aí afora. Ele não pode se dar o luxo de pedir demissão para procurar outro emprego, ele fica trabalhando lá. Agora, gente, essas pessoas trabalhando dessa forma, essa empresa vai para frente? Como? Como é que essa empresa vai para frente? Como é que essa empresa pode sonhar em conquistar mercado? Como é que essa empresa pode sonhar em encantar o cliente? E outra, gente, a gente vai falar já algumas partes da matéria, o que nós vamos ver, mas já me adiantando, a gente fala, tem um pedaço da matéria que a gente fala sobre endomarketing, que aproveitando aqui para falar sobre isso que eu acabei de falar. O endomarketing é o quê? Você cuidar do marketing interno, né? Que é, pegando esse exemplo aí, ó, não adianta nada a empresa investir pesadamente no marketing externo dela, a empresa investe lá em outdoor, buzzdoor, propaganda na televisão, propaganda na rádio, gente distribuindo panfleto, propaganda nas mídias sociais, propaganda no Facebook, propaganda para tudo quanto é lado. Você, de tanto que está vendo propaganda daquela empresa, você fala, olha, essa empresa deve ser muito bacana. Eu vou lá comprar produtos dessa empresa. Aí você chega na empresa para comprar, é mal atendida. O que isso adianta? Então, gente, as empresas hoje elas descobriram que muito mais importante do que esse marketing externo é o marketing interno, o endomarketing. Porque o endomarketing é exatamente isso, você cuidar do seu funcionário, fazer com que o seu funcionário acorde feliz para ir para o trabalho, trabalhar para ele é uma dádiva. E ama trabalhar naquela empresa. O cara vai feliz para o trabalho. Aí esse funcionário vai atender bem o cliente. Aí sim, você faz uma propaganda, atrai a atenção da clientela. Quando a clientela chega, ela é bem atendida. Agora imagina, aquela empresa que gasta rios de dinheiro, faz propaganda, quando o cliente chega, o cliente é mal atendido. E outra coisa, você sabe que as teorias do marketing, essas pesquisas que esses caras do marketing fazem, elas mostram o seguinte, um cliente satisfeito com a sua empresa, ele fala para 3, 4 pessoas que ele gostou da sua empresa. O cliente que não ficou satisfeito, que foi mal atendido, ele fala para 30. Então é desse jeito, E o marketing mais importante, como a nossa amiga falou, Deise, ele gera mais cliente. O cliente satisfeito andando por aí afora é o melhor marketing que a empresa pode fazer. Nem precisa ficar colocando outdoor por aí afora, nem precisa gastar. Nem porque todo esse marketing externo, ele é caríssimo. A empresa hoje, para fazer uma campanha de marketing bem feita, uma campanha publicitária, para botar um outdoor, para botar uma propaganda na televisão, gente, é uma fortuna. É muito caro. Não tem que adianta gastar essa fortuna toda, o cliente chegar aqui e não ficar satisfeito, não for bem atendido e sair revoltado com a empresa. É muito melhor a empresa gastar com o marketing interno, que ela vai gastar muito menos. Você vai gastar com treinamento, com motivação, fazer uma pesquisa de clima, ouvir o seu funcionário, entender seus anseios, o que o seu funcionário está querendo,
seu funcionário está ali feliz trabalhando, seu funcionário vai atender bem o cliente. Isso vai gerar novos clientes. Esse boca a boca positivo, ele é muito poderoso. Porque outra coisa, esse marketing externo, quando eu vou fazer uma propaganda da minha empresa, né, Deise? Eu vou fazer uma propaganda da minha empresa, eu não vou jamais colocar um outdoor falando mal da minha empresa. Se eu vou colocar uma propaganda na televisão, é lógico, eu vou colocar uma propaganda falando bem. Então, isso não tem muita credibilidade. É lógico que eu vou falar bem da minha empresa. Agora, um cliente andando por aí pela rua, falando bem da minha empresa, isso tem muito mais credibilidade, porque o meu cliente está ganhando. Eu não estou pagando o cliente para falar bem de mim, não. Ele está falando que ele gosta da minha empresa. Então, isso tem muito mais credibilidade. Nós temos uma tendência muito maior a comprar de uma empresa quando um amigo seu fala para você, olha só, não, essa empresa é boa sim. Pode ir lá que eu assino embaixo, você vai ficar muito feliz. A pessoa vai de olho fechado. Ela nem precisou ver outdoor, nem precisou ver propaganda, não. Se a amiga dela está falando que a empresa é boa, é confiável. A pessoa confia muito mais. Agora, para que você consiga esse atendimento, com a excelência do atendimento mesmo, é preciso que as pessoas estejam felizes dentro dessa empresa, senão nada que você fizer vai funcionar. Não é? Nossa, professor, que coisa bonita. Sim. Nós vamos ver um monte de coisas bonitas. O pessoal está comentando aí, está gostando. Oh, verdade, verdade. Exatamente, verdade sim. Então, vamos lá. Então, essa responsabilidade social corporativa, a gente fala sobre isso também. E aí vem alguns objetivos mais específicos. Ó, desenvolver no aluno um pensamento crítico sobre os papéis da gestão de pessoas e sua aplicação nas organizações. Ah, deixa eu ver, tinha uma aluna ali que tinha perguntado, eu falei, já eu respondo. Só desculpa, só um minutinho. Professor, vamos ver as ferramentas utilizadas pelo RH? Várias ferramentas, vamos ver muita coisa, tá? A gente não, aqui no nosso programa, nós vamos ver o programa já, nós não vemos tudo que existe sobre RH. Porque tem outras disciplinas complementares, tá? Outras disciplinas, não dá tempo, mas a gente vê uma série de ferramentas bacanas, a gente vê muita coisa. Vou mostrar o programa já, nós já vamos entrar no programa daqui a pouquinho. O próximo slide já é o programa nosso. Então, preparar o aluno para a atuação empreendedora nas áreas de gestão de pessoas, relativa às práticas de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, a gente vai ver isso. Preparar o aluno para o desenvolvimento de alternativas mais flexíveis nas relações trabalhistas dentro das organizações, porque hoje, gente, é isso que eu acabei de falar. As relações hoje trabalhistas, elas são flexíveis. Acabou aquele modelo de... Eu vou passar um vídeo já para vocês assistirem. Daqui a pouquinho eu vou dar um pequeno intervalo, que é aquele intervalozinho que a gente dá para o aluno tomar uma água, para o aluno ir no banheiro, né? Eu também tenho que me abastecer de água, ou no banheiro. De repente o aluno que chegou não tem tempo de comer alguma coisa, um intervalozinho para tomar um lanche. E enquanto isso eu vou mandar um vídeo lá no grupo. Quem puder, enquanto está tomando lanche, tomando uma água, assista o vídeo, que é o vídeo do Valdez. O cara chama Valdez Ludwig. Esse cara, ele é fantástico, mas ele é muito fera, mas ele é muito bom. E ele fala muito bem sobre essas coisas que eu estou pontuando aqui, essas coisas que eu estou falando aqui, essas relações trabalhistas, sabe? Essa questão da empresa. Você vai ver no vídeo dele lá, ele falando, só me antecipando, não é já contando nada, o vídeo é grande, tem muita coisa para vocês verem. Mas é porque eu lembrei desse fato. Ele fala que ele estava dando uma consultoria para uma empresa, o diretor da empresa, o diretor falou para ele, Valdez, aqui na minha empresa eu estou preocupado com o sonho individual de cada um dos meus funcionários. Aqui nós lutamos aqui na empresa para fazer com que o funcionário realize o seu sonho. Porque eu sei que se a empresa realizar o sonho do funcionário, o funcionário vai realizar o sonho da empresa. É uma troca. Agora, se a gente ficar aqui ferroando o funcionário vai também ferroar a empresa.
Então, sabe, isso é uma coisa lógica. E muitas empresas por aí afora ainda não entenderam isso, eu não sei como. Então, sabe, é uma questão de você bem tratado, com respeito dentro da empresa, você vai querer morrer trabalhando ali naquela empresa. O respeito, gente, ele está acima de tudo. Você gerir pessoas, a gente quando estuda liderança, eu aconselho todos vocês, a fazerem um bom curso de liderança também, quando tiverem oportunidade. Se não tiver na grade de vocês, né, procurem ler sobre liderança, estudar liderança, para vocês verem sobre isso que eu estou falando aqui. Sabe? O funcionário, ele quer uma empresa que se preocupa com ele. Esse tipo de coisa que os funcionários se preocupam. E tem um monte de empresa por aí afora que é só cobrar do funcionário. Só cobrar. Cadê o negócio? Eu pedi. Cadê? Não está pronto ainda. Aí advertência. Manda o cara lá para o RH. Sabe? É só cobrança, cobrança, cobrança. Sabe? Então, é lógico, né, gente? É lógico que a empresa tem normas que têm que ser cumpridas. Ótimo, beleza. A pessoa tem que cumprir as determinações da empresa, beleza. Tudo na vida tem suas normas, tem suas regras. Agora, se o funcionário não está fazendo a coisa como deveria, existem formas de você chamar o funcionário, conversar e corrigi-lo. Né? Tem um cara que eu gosto muito dele, que eu vou mandar vídeo dele para vocês, que é o Mário Sérgio Cortella. É um gordinho, barrigudinho assim, barbudo. Vocês devem conhecer. Se não conhecem, daqui a pouco, em algum momento, eu vou mandar vídeo dele para vocês. É um vídeo dele muito bacana de gestão. Você chama a atenção, você elogia em público e corrige em particular. Olha para você ver aí, é uma coisa simples, mas é fundamental. Você elogia em público e chama a atenção em particular. Quando tiver que elogiar, que reconhecer, gente, aproveita a reunião da empresa lá, fala, pessoal, queria aproveitar a reunião, todo mundo aqui, por favor, eu queria uma salva de palmas para o funcionário fulano de tal, que ele fez isso, fez aquilo, que trouxe o resultado para a nossa empresa. Então, queria que vocês aplaudirem, reconheçam, abraçem o funcionário em público. Agora, quando tiver que chamar a atenção, fulano, faz favor, vão lá na minha sala, lá, chama a pessoa reservada na sua sala. Eu conheço gente até hoje por aí, empresa aí, e o diretor chega no meio do salão, no meio de todo mundo, e senta um esculacho no funcionário. Eu já presenciei, já vi até hoje, no século, nós estamos vivendo 2020. O cara chegar no meio do salão e esculhambar o funcionário, humilhar o funcionário, na frente de todo mundo, na frente de cliente ainda por cima. Sabe? Então, como que uma empresa dessa vai prosseguir? Aí vem uma menor crise que aparece, a empresa fecha, vai à falência. Como é que vai sobreviver? Com uma mentalidade, né, dos patrões, com essa mentalidade. Gente, então olha só o conteúdo aqui, ó. O que nós vamos ver? São 4 unidades, ó. Primeiro nós vamos ver uma unidade introdutória, que a gente vai falar sobre globalização, gestão de pessoas. É uma unidade que eu gosto muito dela. A gente fala sobre mercado de trabalho, empregabilidade. Vou dar uma série de dicas bacanas para vocês. Para quem está procurando emprego também, vou dar uma série de dicas bem interessantes, bem bacanas, tá? É importante a gente falar sobre esse assunto aqui também. A gente começa falando sobre a globalização e gestão de pessoas para a gente ver a importância, aquela importância das pessoas nas organizações que eu falei lá no início. É o nosso primeiro assunto. Depois, o novo papel da gestão de pessoas e a importância do fator humano nas organizações. Gente, as empresas modernas hoje já sabem que o ser humano ele é a chave da atenção, ele é tudo que a empresa tem de mais bonito é o seu funcionário, e não as suas máquinas e seus equipamentos. A gente vai falar bastante sobre isso. E finaliza com o endomarketing, né? Porque você, reconhecendo a importância do ser humano, do seu funcionário, você precisa saber das técnicas de como trabalhar a motivação, trabalhar a felicidade desses funcionários, para que o seu funcionário não corra aquele risco de ter síndrome do fantástico. Chegar no domingo à noite, o cara dormir feliz, pensando, amanhã eu vou para mais uma semana feliz de trabalho.
Então, bem interessante essa unidade toda, vai falar de muita coisa bacana. A segunda unidade é aquilo que eu falei, a gente faz um evolutivo aí, né, até chegar na gestão de pessoas contemporâneas, mas eu vou começar lá de onde surgiu o Departamento de Recursos Humanos. A gente vai ver lá desde os primórdios. Começou com o DP, foi evoluindo até chegar hoje na gestão de pessoas e já está evoluindo agora para a gestão estratégica de pessoas. Tá? Nós vamos ver hoje que o setor de RH ele tem tanta importância dentro da empresa que hoje ele foi chamado para dentro da estratégia da empresa. Hoje, o diretor de RH da empresa, ele participa ativamente do planejamento estratégico da empresa. A gente vai ver o porquê disso, nós vamos ver. Nós vamos ver esse modelo que eu acho muito legal, os múltiplos papéis da área de RH, como que o RH pode atuar, nós vamos ver. A consultoria interna, que o RH hoje ele funciona como uma consultoria para os outros departamentos, para as outras filiais da empresa, a gente vai ver isso também, como é que isso funciona, muito legal. Aí vem, gente, essa unidade 3 que eu amo. Depois da nossa primeira prova, gente, eu tenho umas 3 ou 4 aulas aí que eu amo falar sobre esses assuntos de recrutamento, seleção, remuneração e benefícios. Sabe, é um assunto bem interessante. A gente fala de todos os processos de recrutamento. A gente fala sobre entrevista de emprego, processo seletivo. A gente fala de dinâmicas de grupo, fontes de recrutamento, como entrevistar candidatos, o que você deve tentar extrair de informações de um candidato. E outra, é bom também que você aprenda como se comportar nessas entrevistas, né? Essa unidade, gente, os alunos, eles amam, eles gostam muito, sabe por quê? Ele serve para os dois lados. Tem muito aluno aí que está querendo aprender como fazer uma entrevista de emprego com candidatos, né? Como é que ele vai entrevistar uma pessoa, mas tem muito aluno aí que está precisando arrumar emprego, que está participando de entrevistas de emprego, de dinâmica de grupo, aí ele não é aproveitado, não sabe por quê, não sabe aonde ele errou, e de repente ele está cometendo diversos erros aí nas entrevistas de emprego aí, falando coisas que não deveriam falar, tinha respostas melhores para dar, de repente ele é desclassificado por alguma coisa que ele colocou mal ali, não era o que o entrevistador queria ouvir, tinha um outro candidato melhor, ele foi eliminado da entrevista de emprego por causa de uma bobagem, às vezes. Então, essa parte da matéria ela é muito interessante, que você aprende tanto a recrutar funcionários, como a se comportar nas entrevistas e nas dinâmicas. E finaliza falando de políticas de remuneração estratégica, que eu falei para vocês que é um assunto que eu amo também, que essa parte da remuneração, existe um conceito por trás disso aí, que poucos administradores sabem. E a gente encerra a nossa unidade 4, lá no finalzinho de novembro, falando dos demais subsistemas. Vamos falar um pouco sobre DP, higiene e segurança do trabalho, e finaliza com chave de ouro sobre aquele assunto que eu falei da responsabilidade social, que eu gosto muito de falar, tá? Então, pessoal, são assuntos muito interessantes, tá? O que eu gostaria de aproveitar e falar antes de eu encerrar essa parte da apresentação, para a gente já ir para um intervalozinho. O que eu gosto de falar? Depois eu vou ler o que o pessoal está comentando aí. Eu queria também aproveitar para falar o seguinte, gente, ó. Os alunos já me perguntaram hoje, professor, você vai gravar a aula? Toda a aula está sendo gravada. Mais tarde ou amanhã cedo eu faço uma edição na aula. Porque a edição que eu falo não é cortar aquele início, né, que eu fiquei esperando os outros chegar. Ao meio, quando eu der o intervalo aqui, eu vou lá beber água, não tem sentido ficar passando isso depois para você. E o finalzinho acaba ficando uma parte no final lá também. Eu faço aquela pequena edição, coloco as legendas bonitinhas e tal, faço a edição, posto o vídeo no YouTube, tem um canal no YouTube que eu vou passar para vocês, e pego o vídeo e posto lá no grupo. Eu ponho o vídeo lá no Classroom e ponho o grupo lá no vídeo lá no grupo do WhatsApp.
Aí muito aluno falava, professor, então dá para eu acompanhar a aula de casa mesmo, sem assistir? Eu falo, olha só, a gente não vai fazer chamada ao longo do curso, eu não vou todo dia que ficar fazendo chamada, não. Só que, gente, é importantíssimo a participação do aluno na aula presencial, aqui a presença dele na videoconferência, porque aqui ele tem a oportunidade de tirar dúvidas. Se ele não entendeu bem o meu raciocínio, ele fala, professor, explica isso aí de novo que eu não entendi bem. Eu vou voltar, vou explicar tudo de novo. Ele pode dar opiniões, ele pode relatar um caso que ele passou na empresa que ele trabalha, para a gente poder analisar e que sirva de exemplo para todo mundo refletir sobre aquele caso. Então, né, hoje, como é uma aula mais de apresentação, eu estou mais falando aqui, mas ao longo das próximas aulas, vocês vão ver que nós vamos fazer exercícios aqui ao longo da nossa aula. Eu vou mandar vídeos para você ver, depois a gente vai fazer comentários sobre esse vídeo. E aí o aluno, estando aqui participando, ele tem a oportunidade de dar a opinião dele, tirar a dúvida dele. Se ele for deixar para assistir depois o vídeo, se ele ficou com dúvida, perdeu a oportunidade de tirar a dúvida com a dúvida que ele está. Né? Então, gente, deixa eu ver aqui que o pessoal está comentando um monte de coisas. Deixa eu ver aqui. Em pedagogia se fala muito do Cortella, Mariana Tavares. Mariana, te mostrar para você. Eu tenho alguns livros do Cortella aqui, ó. Deixa eu ver o que eu acho dele aqui. Peraí. Gente, espera só um pouquinho aí. Ó, tem um aqui que eu gosto, tem um outro que eu amo. Deixa eu ver se eu acho. É muito livro que tem aqui, é muito livro. O outro chama Qual é a Tua Obra? É um livro fantástico. E o outro dele que eu gosto muito é esse também, ó. Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? Depois eu mando lá no grupo, o nome direitinho lá no grupo do WhatsApp. Então, Mário Sérgio Cortella... Eu já li alguns trechos desse livro, não li o livro todo, mas alguns trechos já li sobre esse livro aí, é muito falado, realmente. Com 2 livros dele que eu indico, esse e o Qual é a Tua Obra? Fantástico. Muito. Tem outros também, bom, depois eu vou dar uma pesquisada em outros livros dele, passo para vocês aí, que ele é muito bacana. E tem muito vídeo dele no YouTube também. Tem um monte de palestras do Mário Sérgio Cortella no YouTube. Eu vou, ao longo do curso, eu tenho uns vídeos dele que eu gosto muito de indicar para vocês. Então, no momento certo eu vou passar para vocês aí. A Deise está falando, você foi na minha empresa? O teu clima lá é como, minha querida Deise? É desse jeito. Ela chama atenção na frente de qualquer pessoa, na frente de cliente, não tem... como é que eu vou te falar? Não tem limite. Eu pedi demissão de uma empresa há um tempo atrás por causa disso. Sabe? Saí porque eu acho, assim, é uma questão cultural. Eu não aceito isso. A pessoa ficava lá humilhando o funcionário, chamando atenção, e humilhava, parece que fazia questão de humilhar o funcionário. Sabe? Então, gente, tudo na vida existe formas e formas de você fazer. Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella, muito legal, que ele conta uma experiência dele, Mário Sérgio, quando ele foi, acho que subsecretário de Cultura de São Paulo, um negócio assim. Foi convidado para trabalhar na Secretaria de Cultura de São Paulo. Quem era o chefe dele? O secretário, que era o chefe dele, era o Paulo Freire, aquele cara da educação, né, que escreve livros sobre educação. Então, Paulo Freire. Então, ele foi, né, e tal. E ele conta que o Paulo Freire foi o chefe dele muitos anos. Então, o Mário Sérgio conta, ele conta a experiência que ele teve como funcionário do Paulo Freire. Ele falava assim, que às vezes a coisa dava errado. Ele também não é perfeito. O Mário Sérgio, de vez em quando, cometia lá os erros dele, algo não saía como desejado, aí o Paulo Freire chamava ele, falou, Mário Sérgio, vão lá na minha sala que nós estamos precisando conversar, vamos acertar os pontos.
ele ia para a reunião lá dentro da sala do Paulo Freire, sabendo que ele ia ser corrigido. Ele sabia que ele tinha feito coisa errada, mas ele ia feliz. Sabe por quê? Ele sabia que ele ia lá tomar uma aula, ele ia aprender. Ele falava que assim, e quando ele saía da sala do Paulo Freire, ele saía melhor do que ele tinha entrado. Se o Paulo Freire corrigia o que tinha que ser corrigido, com todo respeito, né, como deveria ser corrigido. E, na verdade, ele corrigia ensinando, dando uma aula para a pessoa, mostrando para a pessoa o que ela deveria ter feito, e se disponibilizava para ajudar. E, no final, virava e falava assim, olha, eu quero te dizer o seguinte, eu estou aqui 24 horas por dia para te ajudar no que você precisar, eu quero que você conte comigo. Se você está fazendo algo, ficou na dúvida, por favor, me procure que eu vou arregaçar a manga e vou estar lá para te ajudar. Então ele sabia que ele ia ser chamado a atenção, mas ele ia feliz, achando bom. E saía todo feliz e motivado daquela reunião lá, onde ele foi chamado a atenção, foi corrigido. Então não há necessidade de você humilhar a pessoa, de você... sabe, chamar atenção no meio dos outros, na frente das pessoas, na frente de outros colegas de trabalho, na frente de clientes. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Deixa eu ver aqui, a Melissa falou, A1 será a unidade 1 e 2, ou todas. Tá, eu vou falar já já, é a 1, unidade 1 e 2. Todos devem ser na A3? Não, a A3 eu vou falar já já. Eu vou falar já já. Vamos lá, já que o pessoal está perguntando sobre as provas, é o próximo slide, ó, eu já ia entrar no assunto. Então, vamos lá, ó. A1, A2 e A3, né? A1 e a A2, elas valem 10 pontos, sendo que tem uma prova valendo 8 e uma APS valendo 2 pontos. Então, a primeira prova, A1 e A2, ela é a unidade 1 e a unidade 2. Esqueci de colocar aqui. Tá? Mas a unidade 1 e unidade 2, ela acontecerá na semana de 1/10 a 7/10. Então, vai ser mais ou menos como foi no período passado. Vocês devem lembrar do período passado. Eu não sei como é que foram as provas que vocês fizeram, mas eu fiz uma prova para o aluno fazer em casa, né? Um trabalho de pesquisa sobre a matéria, onde eu cheguei mais ou menos lá no dia 1º. Né? O que vai acontecer? Eu vou chegar lá no dia 1º por aí, já vou postar a prova, você vai ter uma semana para fazer a prova, e eu vou postar a prova e vou explicar essa prova toda para você. Vou explicar o que deve ser feito. Essa prova, se eu não me engano, são 3 questões. Explicar questão por questão. Eu costumo colocar até o link dos sites onde você pode pesquisar, uma fonte confiável para você pesquisar, para você poder responder as questões da prova, tá? Então, vai ser lá na semana de 1/7, de 1/10 a 7/10. E aí, quando a gente estiver encerrando a unidade 1, eu já começo a falar com você sobre a APS, que ela tem a ver com o finalzinho da unidade 1. Então, quando eu estiver encerrando a unidade 1, que eu estiver falando de endomarketing, que eu estiver entrando num assunto interessante que tem lá, que é geração XYZ, finalzinho da unidade 1, aí eu já vou começar a falar com vocês sobre a APS, passo a APS para vocês, dou um prazo também para entrega até o dia da prova. Então, a APS você tem um prazo maior para fazer. A prova você tem uma semana, de 1/10 a 7/10. Mas nos dias da prova, eu confirmo direitinho essas datas com vocês. Provável que lá mais no meado de setembro, eu tenha uma reunião de professores, onde, com a coordenação, a gente define exatamente como é que vai ser. Aí eu passo com antecedência, mas é mais ou menos o prazo é aquele ali, é o prazo oficial da faculdade. A 1 e a 2, unidade 1 e unidade 2. Aí depois a nossa segunda prova é a unidade 3 e 4. Uma prova, mesma coisa. Prova, o total vale 10, sendo que a prova vale 8 e a APS vale 2. E aí o prazo lá da entrega lá para você fazer a prova e me entregar vai ser de 26/11
a 2 do 12. Terminou a 1, terminou a 2, se o aluno obteve média para passar e foi aprovado, eu já lanço as notas imediatamente, foi aprovado, não há obrigatoriedade de fazer a A3. A A3, o aluno vai fazer, ela funciona meio que como uma segunda chamada, né? Se o aluno perder perdeu a 1 ou perdeu a 2, ele faz a 3 como se fosse uma segunda chamada. Ou aquele aluno que não obteve a média, né? Não obteve a média para passar, uma das duas provas aí, por exemplo, pode ter se dado mal, não estava bem, não foi bem na prova, tem a 3 para ele tentar se recuperar. Mas, gente, eu já aviso a vocês que essas provas que eu aplico, que eu tenho aplicado, período passado eu tive assim, ó, de todos os alunos meus, foram pouquíssimos que fizeram a minha A3. E mesmo assim, uma boa parte dos alunos que fizeram a A3, ele já tinha passado, mas fez para tentar melhorar a média dele. Não ficou muito satisfeito com a nota, foi aprovado, mas achou que poderia ter ficado melhor, fez a A3 para tentar ficar com uma média melhor, tá? Pouquíssimos alunos que não conseguiram obter média para passar, tá? Então, fiquem tranquilos, é uma prova muito tranquila. Essa matéria de gestão de recursos humanos não é uma matéria, o objetivo meu aqui é ficar aqui dando uma prova para acabar com a vida do aluno, para o aluno se matar. Não, o objetivo nosso aqui é uma matéria muito gostosa, muito tranquila. A gente passa um período todo aí vendo um monte de assuntos bacanas. Então, não tem necessidade nenhuma de eu chegar a querer aplicar uma prova para acabar com a vida do aluno. Podem ficar tranquilos, que a prova é bem tranquila. Tá? Professor. Alguém quer fazer alguma coisa que eu deixei de falar sobre a prova? Não, a 2, o senhor falou que seria as unidades qual? 3 e 4. Tá. E no caso da PS, tem máximo de componentes ou vai ser individual? A APS, eu tenho uma APS, que é não sei se, eu acho que é essa primeira, ela é um teste de autoconhecimento, que ela é individual. Você faz um teste de autoconhecimento, então é individualmente, não tem como ser feito em grupo. A outra é em grupo. E aí, se eu não me engano, são um grupo de 5 pessoas. Mas aí eu dou, mais no dia, eu passo isso com antecedência e dou os devidos esclarecimentos. Tá. Mas bom, eu acho que é um grupo de 5, 6 pessoas. Uma APS é individual, a outra é em grupo. Tá? E as provas são todas individuais. O bacana dessas provas agora, que são feitas pelo Classroom, o que eu faço? Eu posto lá no Classroom, aí o aluno resolve, ele me envia pelo Classroom. E ninguém vai ver a prova de ninguém. Você me envia a prova pelo Classroom, só eu que vou ver a sua prova. E lá, eu abro a sua prova, corrijo, e eu respondo individualmente para você com a correção. Eu ainda mostro lá aonde você errou, por que você errou, o que você deveria ter respondido, e aí, descontei dessa questão meio ponto. Questão 2, você errou isso, errou aquilo, deveria ter feito isso, isso e isso. Descontei mais meio ponto, total tanto. Entendeu? Se for tudo bem, tudo bem. Eu ainda te mostro ainda onde você errou, que o pessoal, o semestre passado, gostou bastante. Para encerrar essa parte de apresentação, depois eu vou dar um pequeno intervalo e vou entrar na unidade 1, tem aqui a referência bibliográfica. Eu vou deixar para falar daqui a pouco, porque quando eu começo a falar de cada unidade, vocês vão ver lá, ó, quer ver? Deixa eu só mostrar para você ver, ó. Aqui, ó, unidade 1, né? Unidade 1. No início de cada unidade, olha para você ver, no início de cada unidade eu mostro os livros, de onde eu tirei os assuntos, tá? Então, aí eu falo especificamente daqui a pouco, quando eu vou dar um intervalo, quando eu voltar do intervalo, eu vou iniciar a unidade 1, eu vou falar só uns 2 slides aí, 2 ou 3 slides da unidade 1, e eu vou, no início, falar sobre os livros aí para vocês. Vou esclarecer se precisa comprar, se não precisa, como é que funciona, qual o livro mais importante, qual que é complementar, tá?
E outra coisa bacana é que você vai ver que todo o slide, olha lá, eu boto o livro de onde eu tirei, ó, no rodapé do slide. Tirei do livro do Pontes. O livro está ali, ó, o livro do Pontes é esse aqui, ó. A maioria dos slides eu coloco até a página. Esse aqui é um slide mais antigo, ó. Por exemplo, os do Chiavenato, que são coisas mais novas, ó. Chiavenato, eu ainda coloquei aqui até a página do livro de onde eu tirei esse texto aí, ó. Então, ainda facilita para o aluno. Quando o aluno, por exemplo, se o aluno quiser estudar e quiser ir na biblioteca pegar o livro, né? Aí ele vai ver o slide, ele vai conseguir ver até onde que está aquilo ali no livro. Pessoal, vamos fazer uma coisa, então, como eu prometi, vou dar um pequeno intervalo. Eu vou mandar para vocês aqui, eu queria que nesse intervalo, se fosse possível, quem não puder ver agora, não tem problema, mas se puder, né? Enquanto você vai tomando uma água, enquanto você vai tomando um lanche, se puder, assista esses 2 vídeos do Valdez, ou pelo menos, deixa eu ver aqui se os vídeos são muito grandes, ou pelo menos um, deixa eu ver aqui que eu compartilhei na turma de ontem. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Espera aí só um minutinho. Achei. Ó, 2 vídeos do Valdez. Estou compartilhando lá no grupo para vocês. Tá? Eu vou dar um intervalinho de uns 10 minutos. Se não der tempo de ver os 2 vídeos, não tem problema. Na hora que eu voltar, a gente para, depois você termina de ver o vídeo. Mas quem puder ir vendo aí, porque ele fala de umas coisas que tem tudo a ver com os assuntos que a gente vai falar ao longo desse curso todo aí. Tá, pessoal? Olha só, são 19h54. 8h05, a gente está retomando aqui. Tá, beleza? Eu tomar uma aguinha, dar um descansar, tomar um lanche. Daqui a pouco nós estamos voltando. Professor. Obrigado. Oi, pode perguntar. Uma curiosidade rápida. A gente usa muito caderno? Só para entender. Não usa caderno, não. Beleza. Tem alunos que gostam, né, de ficar anotando. Mas eu não vejo muita necessidade, não. O nosso slide, você vai ver, eu faço questão de fazer os meus slides colocando também textos, porque fica um material para o aluno estudar depois. E a minha prova, ela é tirada daquele material que a gente está vendo ali. Então, os meus slides, eles já contêm muito textos já, que é exatamente para o aluno não precisar de ficar copiando o que eu estou falando aqui. A gente vai lendo os slides, eu vou explicando, vou dando exemplo. Tá? Eu não vejo muita necessidade, não. Só se você fizer a questão. Tem aluno que gosta de ter o caderno. Tá? Já estou voltando aí. Perfeito. Tem muita coisa que a gente vai comentar aí, de agora para frente, que a gente vai começar a matéria mesmo, né? Que aí a gente faz uma reflexão sobre aquilo que ele fala lá, do capataz, né? Acho interessante mais a forma dele expor, né? Que tem muita empresa ainda que tem aquele gerentão capataz. E isso é comum, gente. O problema é isso. Eu trabalhei já em empresa por aí afora. Ô, Deise, depois você vê o segundo. Eu quero dar só uma adiantadinha na matéria aqui. Não deixa de ver, não, porque depois é muito interessante. O segundo também. Aí ele fala de uma forma lá que eu fico vendo o vídeo dele e eu falo, gente do céu, eu fico lembrando das experiências que eu já tive, as empresas que eu passei. Tive empresas que eu trabalhei que tinha aquele gerente capataz, que o cara ficava lá só espetando os outros, cobrando. Tudo aquilo que ele fala, adora assinar, né? Só sabe chamar a atenção dos outros, adora assinar papel e não sei o quê. Questão dos funcionários lá que ele fala, do escravo, o cara que quer saber do ticket e tal. Isso também a gente vê por aí afora. E a própria empresa hoje, ela não abre a cabeça do funcionário, porque às vezes também a empresa tem esse papel de ajudar o funcionário a abrir a cabeça, a pensar e trazer inovação para dentro da empresa, ajudar o funcionário a prosseguir seus estudos na vida, sabe? Eu acho isso bacana demais. Aquela coisa que eu falei da responsabilidade social, né?
Responsabilidade social está aí, ó, o que eu estava falando. As empresas, o lucro tem que ser pensado numa consequência de um trabalho bem feito. Mas as empresas, elas têm um papel fundamental na sociedade. Sabe como é que eu penso, gente? Muita empresa hoje ainda não amadureceu a cabeça ainda da importância que a empresa tem na sociedade. Nós precisamos, gente, mudar esse país nosso, nós precisamos construir um país novo. Nós hoje, gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Deu esse intervalinho aí, às vezes o áudio caiu, tudo o áudio tal, né? Gente, nós precisamos hoje entender que o nosso país, gente, vocês me desculpem, às vezes eu falo, não é que eu não estou aqui para falar mal do Brasil, não. Tem gente que às vezes eu começo a falar, o cara fala, pô, professor, o senhor não gosta do Brasil. Não, que isso, eu amo o nosso país. Mas, infelizmente, o nosso país aí, ó, ele vem sucessivos governos, um desastre, corrupção sem fim. Isso parece que isso não acaba, gente. Tivemos aí o nosso estado, Rio de Janeiro, gente, meu Deus, eu fico até com vergonha, mas os últimos governadores todos do nosso estado tá tudo preso. Tá tudo, ou não está preso, se não está preso é porque foi solto por um habeas corpus, né? Está sendo julgado e corre o risco de voltar para a cadeia a qualquer hora. Mas os governadores todos presos. É um estado que a gente vive, meu Deus, como é que pode o ponto que nós chegamos? Então, nós somos, as empresas hoje, elas são responsáveis por ajudar a mudar esse país, a reconstruir um país novo. E aí, as empresas, elas precisam trabalhar a cabeça dos seus funcionários para cada um fazer o seu papel, na sociedade. Tem uma frase de um escritor indiano que eu gosto muito, chama Mahatma Gandhi. Ele fala, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, gente, olha só, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Se eu quero um mundo melhor, eu preciso melhorar. A primeira coisa de tudo, eu preciso ser essa mudança. Se eu quero um mundo menos corrupto, então eu não posso ficar, sabe? Não adianta nada eu ficar aqui em casa reclamando da corrupção, mas a hora que eu tenho uma oportunidade também, não adianta ficar reclamando da falta de respeito do governo, se eu também não respeito ninguém, então não adianta nada. Em primeiro lugar, cada um de nós temos que assumir o nosso papel de respeito ao próximo, de reconstruir uma sociedade, de ser honesto, de ser ético, colocar a ética acima de tudo, a honestidade acima de tudo, a transparência acima de tudo. E isso, gente, é a empresa que precisa botar isso na cabeça do funcionário. A empresa tem que dar o exemplo, tem que ensinar o funcionário sobre esses valores que são fundamentais na nossa vida, para a gente começar uma mudança, para a gente reconstruir um país. E quem sabe um dia, nós ainda não vamos ver nada disso, não, mas pelo menos que os nossos filhos, que os nossos netos morem numa sociedade mais honesta, mais justa, com menos corrupção, com menos bandalheira. Não é? Então, isso tudo aí, ó, o Valdez fala muito disso lá, recentemente naquele vídeo dele, uma empresa tinha poluído o meio ambiente, ele fala, não adianta nada, a empresa está com o lucro lá em cima, poluiu o ambiente todo, poluiu o rio, matou o rio, que nem aconteceu com a Vale há pouco tempo atrás aí. Então, gente, as empresas precisam se conscientizar disso. Vamos lá, então, gente, iniciando aqui a matéria propriamente dita, eu vou falar alguns slides só. Hoje, como é o primeiro dia, daqui a pouquinho eu já estou encerrando com vocês. Mas eu gosto muito de falar dos livros, ó. Por que eu gosto de falar dos livros? Os alunos perguntam, professor, preciso comprar livro? Em primeiro lugar, gente, esse livro do Chiavenato, ó, né, eu tenho ele aqui em casa, ó, é o livro de onde eu tiro a maior parte da nossa matéria. Esse livro do Chiavenato, gente, ele é fantástico. Esse primeirinho aí de todos, ó, Chiavenato, Gestão de Pessoas, Chiavenato 2014. Eu não vi ainda uma nova versão, não. Pelo que eu sei, a versão
mais nova é essa quarta versão de 2014. Esse livro, gente, eu sei que nas bibliotecas da faculdade tem vários exemplares dele. Muitos exemplares dele. Porque é o livro de cabeceira. Existem outros livros bons? Existem. A gente até vai sobre eles ao longo do curso. Tem outros livros bons. Mas esse livro do Chiavenato, eu gosto muito desse livro, porque ele tem ele é uma leitura agradável. Ele é um livro, assim, grande, grosso, mas não é aquela leitura chata, pesada, cansativa. Você começa a ler e você vai entendendo ele. Fala a linguagem, a didática dele é muito boa. Ele vai falando de uma forma que você vai entendendo o assunto, vai te chamando a atenção, só vai te dando vontade de continuar a ler. Ele tem uns exemplos, tem cases, tem exercícios, então eu gosto, é um livro fantástico. Agora, o que eu sempre gosto de falar para o aluno? Que as alunas me perguntam, professor, eu preciso comprar o livro? Então, vamos lá para essa pergunta. O que eu costumo falar? Se você está fazendo, por exemplo, vamos dar um exemplo de quem está fazendo ou ADM ou gestão da engenharia da produção, ou uma outra disciplina, contabilidade, por exemplo. Gente, se o aluno está fazendo administração, então o que ele tem que observar? Quem está fazendo administração pode ser que ele vá seguir para a área de finanças, pode ser que ele vá seguir para a área de marketing, pode ser que ele vai seguir para uma área de estratégia empresarial. Então, de repente, ele não há necessidade de um aluno desse, que pretende fazer finanças, comprar esse livro de gestão de pessoas. Porque é um livro que não é baratinho, ele custa mais de R$200. É um livro grosso, pesado, né? Não é muito baratinho, então dá necessidade do aluno comprar. Quem está fazendo, por exemplo, também engenharia da produção, não há necessidade do aluno comprar esse livro. O material que eu estou disponibilizando para você, hoje eu disponibilizei só a unidade 1. Quando eu estiver encerrando a unidade 1, eu disponibilizo a 2. Esse material nosso ele é muito completo, e eu ainda completo com outros textos de outros livros também. É muito bom o material. Dá para o aluno entender tudo que ele precisa entender só com as minhas aulas e com esse meu material. Agora, se o aluno está fazendo administração e ele já viu que ele quer seguir para a área de RH, ou então se o aluno está fazendo a graduação de RH, então eu acho que ele pode comprar sim um livro. Não há necessidade de comprar urgentemente, não. Quando tiver uma oportunidade. Até porque esse livro, ele não é um livro que o aluno vai ler ele numa sentada, em 2 semanas. É um livro que o aluno vai ao longo do curso dele. Né? Como eu falei lá no início, essa nossa disciplina, a gente vê algumas áreas da gestão de pessoas. Eu tenho outras disciplinas que eu uso outros capítulos do livro. Então, é um livro que o aluno vai estudando. Quem faz RH, ele vai ao longo do curso de RH, vai estudando. Numa matéria, ele vê 4 capítulos. Na outra matéria, ele vê mais 4, 5 capítulos. Ao longo do curso todo, ele acaba vendo o livro inteiro. Né? Então só para fechar. Se o aluno está fazendo RH, ou se o aluno está fazendo ADM e quer seguir na área de RH, uma hora que ele tiver uma oportunidade, eu acho que é bom que ele compre, sim, esse livro. Porque ele vai ser um livro de cabeceira. A qualquer momento, esse aluno, esse profissional, vai precisar de consultar o livro lá para tirar alguma dúvida, para rever algum conceito. Tá? Os demais livros aqui, gente, não há necessidade nenhuma de ninguém comprar. São livros complementares que eu usei para compor só a nossa unidade 1. Quando eu for falar da unidade 2, eu mostro novamente os livros que eu utilizei para fazer a minha unidade 2. Beleza? Pois se alguém quiser me perguntar qualquer coisa aí a respeito dos livros, depois que eu terminar aqui, eu fico aí à disposição dos alunos até a hora que for preciso. Eu vou iniciar o assunto aqui, que tem os primeiros 2 ou 3 slides aí, eles são interessantes para a gente começar a refletir na importância do ser humano dentro de uma organização hoje. Então, olha só essa introdução aqui que o autor fala. Ó. No mundo complexo e competitivo de hoje, a escolha das pessoas certas se torna vital para o funcionamento da empresa e para o seu futuro. Pessoas bem selecionadas e bem posicionadas
não somente contribuem para o adequado funcionamento da empresa, como também constituem um significativo potencial para incursões da empresa. O que ele quer dizer com incursões da empresa? Crescimento da empresa, busca de novos mercados. Gente, eu estava falando com uma turma minha ontem, que uma vez, há muitos anos, quando eu já estava dando aula já, eu tinha um amigo que ele trabalhava numa grande empresa, uma multinacional poderosa aí, e ele trabalhava na parte de estratégia da empresa. Ele era assistente lá da área de estratégia da empresa. E ele teve acesso ao planejamento estratégico lá dessa empresa estrangeira. E eu estava dando aula, sabe? E eu, nessa área, eu dava aula também na área de marketing e estratégia. Eu pedi, ele me contou, eu pedi para ele, falando, você se incomoda de me passar? Só que eu não vou compartilhar com um aluno o planejamento estratégico da sua empresa, não. Eu queria só para ver como é que isso é feito realmente lá, porque eu estava dando aula e estava estudando muito essa parte de estratégia. Gente, a hora que eu fui ver o planejamento estratégico... Gente, boa noite, Eduardo Minério. Boa noite. Siciliana. Oi, minhas corujinhas. Oi. Como beijo, eu meu amor. Um beijo, que saudades. Gente, eu estava nas outras turmas, com os calouros. Nossa Senhora, muito emocionada. Eu estou muito emocionada com as acolhidas aí, gente, matando saudades dos meus veteranos. Muitas saudades. E tá aqui, gente, que lindos. Qual é a disciplina, Eduardo? Gestão de RH. Gestão de RH, que maravilha! Gestão de RH para a turma de RH ou para a turma de ADM? Ah, não, né? É meio mesclado. Tem gente de ADM, tem gente de produção, tem aluna de psicologia. Perfeito. Mas o papo tá legal. Sejam bem-vindos, viu, corujinhas? Que ótimo, muito bem-vindos com esse excelente professor maravilhoso. E contem comigo, viu? Contem comigo como sempre. Eu sou a professora, para quem não me conhece, eu sou a professora Siciliana, coordenadora do curso de administração, do curso de recursos humanos e outros cursos, etc. A melhor que nós temos. A melhor que nós temos, com certeza. A melhor Beijo. Oh, meu Deus, você também vai me emocionar. Nas outras turmas eu já estava quase chorando. Que lindo! Muito lindo. É verdade. Eu estou com muitas saudades, mas a gente está passando por esse momento difícil ainda. Nós vamos manter as aulas remotas, nós vamos passar por isso em questão de construir atividades complementares também para você fazer, né, para vocês todos fazerem. Aí depois eu passo para alguns de vocês, eu vou passar para o professor Eduardo também, para depois passar um recado para vocês. E hoje, quem está assinando os RACs são a coordenação, tá? Mas os professores podem indicar, por exemplo, filmes, podem indicar livros, podem indicar artigos, para vocês fazerem esses RACs. Cada hack com esse relatório, né, com esse resumo, vale 2 horas em atividades complementares. Se vocês desejam ganhar mais horas, drive-in, pode ser drive-in. Pode ser, sim. Melhor ainda. Então, se vocês querem, eu posso deixar um trabalho de pesquisa, tá? Que vale 20 horas em atividades complementares, cada um. Até 4, que dá 80 horas em atividades complementares, tá? Então, para tudo tem solução. Para tudo. Apenas, né, tem que se cuidar para vocês estarem bem de saúde, né, focados no estudo. Tá legal? Essa disciplina é maravilhosa, né? Wesley, querido, Daisy, maravilhosa, Mariana, Karen. Gente, que saudades de vocês. Igor, Mariana. Muitas saudades, professora. Muitas saudades, mas saibam que vocês moram no meu coração. Tudo que estiver a meu alcance, ou que não estiver também ainda,
eu faço tudo o possível por vocês, certo? Então, isso, acho que vocês já sabem. Igor, Daisy, Wesley, todo mundo já sabe. É para correr atrás das minhas corujinhas, eu vou atrás das minhas corujinhas. Pelos meus corujinhos. Daisy, minha amor, querida, linda. Recebam todos meu abraço forte, gostoso, de coração mesmo. Gente, né, vocês... o professor Eduardo Mineiro, você não entende o amor que eu tenho por ele. Mas eu tenho também. Ele só pedia atendimento presencial, na época do atendimento presencial. Não era para nada, ele era só para me dar um abraço, não é, Wesley? Daisy? Maria só para me abraçar, a gente só se abraçava. E graças a Deus que se abraçava muito. É verdade, não era só para eles reclamarem ou algum conflito, era mais para a gente se encontrar, para a gente debater a profissão, para a gente falar de coisas boas, eventos. Lembram, meninos? Nossas aulas máquinas lotadas, não tinha mais aluno que caiba nos auditórios, né? É muito lindo isso. Mas vai voltar. Vai voltar, se Deus quiser. Lotados. Eduardo, faça um print, uma foto aí pra gente. Pessoal, faça uma foto, Wesley, para me marcar no Instagram. Eu gosto disso. A gente tem que dar visualizar o curso, dar visualizações, né? Visualizações no Instagram do curso. Sabe, para a gente estar sempre, né, sendo divulgado com essa imagem bonita de carinho que a gente tem um pelo outro, pela turma, pelos professores. O professor Eduardo é um professor maravilhoso. Então, quando ele fala de felicidade, não sei se alguém já foi aluno do professor Eduardo Mineiro, quando ele fala de felicidade, você tem que parar para escutar, para ouvir, para, sabe, para trazer para a vida de vocês. É maravilhoso. Certo? Então, deixa eu fazer aqui. Hoje é a primeira aula, eu estou fazendo uma apresentação e tal, mas eu ainda vou ter muita oportunidade de falar com ele sobre a felicidade ainda. Com certeza. O professor é master no assunto. Aliás, foi contratado, na verdade, foi contratado pela Uniswan, né, junto com o nosso reitor Arapuã, né? E a aula era para aula de matemática financeira. Nossa, ele passou de matemática financeira, finança. A aula foi excelente, mas no currículo dele estava que ele era palestrante, né, sobre felicidade. E aí, Arapuã falou assim, Siciliana, eu lembro que ele me falou, como ele fala sobre felicidade? E eu falei, meu filho, eu convidei ele foi muito professor a muitos carnavais, ele dá aula, lota os auditórios. Aí o Arapuã falou, professor, você pode, em 5 minutinhos, falar para a gente sobre a felicidade? Pronto! Nós mostramos tanto naquela banca de processo de seleção, né, Eduardo? Né? Todo mundo ficou junto. Arapuã falou, gente, essa ficha, o senhor está contratado. Tem uma ficha aí lá para... Na hora contratou ele. Não é, Eduardo? A Uniswan é assim, uma família, acolhedora. E ele gostou de cara, todos nós gostamos, nós se emocionamos, toda a banca. Foi muito bom. Foi excelente. Então os corujinhas estão com um excelente mestre. Além de ele lidar muito bem com a gestão financeira, matemática financeira, a gestão de recursos humanos, ele vai, no momento desses, falar sobre a felicidade. Certo? Gostou dele? Obrigado aí, querida. Obrigado pelas palavras aí. Fiquei feliz. Muito bem, meus amores. Então, que a gente tenha um semestre abençoado. Desejo tudo de bom para vocês nessa jornada. Estarei visitando a sala de aula sempre que puder, tá? Mas saibam que contam comigo, tá legal? Então, eu vou me despedir, vou ver se dá para passar na outra sala de aula. Um beijo, meus corujinhas, muitas saudades, amo muito vocês, tá? Se cuidem e vamos que vamos juntos
Bora estudar, estudar, estudar. Certo? Beijo. Valeu, querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo. Venha sempre. Tchau. Abra suas caras, não dá para abrir, não, aí para ver as suas carinhas. Cadê vocês? Não dá para ver vocês. Gente, cadê vocês? Ai, que saudade. Olá, Jéssica. Adeus. Beijo. Tchau, meus amores. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. querida. Fica com Deus. Obrigado aí por tudo. Obrigada. Beijo. Ai, ai, ai. Que bom, que bacana. Que legal. Ai, ai. Então, deixa eu lembrar aqui onde eu estava. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Meu PowerPoint aí, não tá? Sim, sim, sim. Tá. Eu estava falando que eu fui pedir a esse meu amigo para ele me mandar esse planejamento estratégico dessa empresa. Gente, vocês não vão acreditar. Gente, só quem vê é que acredita. Mas os caras que fizeram aquele planejamento estratégico, parece que tinha uma bola de cristal. O planejamento estratégico, o cara, ele fazia a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas assim, com uma riqueza de detalhes, de como que a empresa ia estar funcionando no curto prazo, o que a empresa ia fazer, que produtos ela ia lançar, uma filial que ia abrir, quantas pessoas ia contratar, que maquinário que ela ia contratar, de um curto prazo até 5 anos. Depois o cara vinha no médio prazo, de 5 a 10 anos. Aí o cara já começava, no ano, daqui a 6 anos, no ano tal, a empresa vai estar abrindo uma filial lá na Índia, a empresa vai estar levando para lá nossos produtos que são fabricados aqui no Brasil, a empresa vai abrir uma filial com não sei quantos mil funcionários, a empresa vai, um investimento todo que a empresa ia fazer, daqui 6 anos, depois, para frente, daqui 10 anos, a empresa já estava se programando para abrir uma filial na Inglaterra e não sei o que mais. Daqui a 15 anos, a empresa ia estar abrindo a filial na China e aí vai. E assim, com uma riqueza de detalhes, de tudo cada passo que a empresa ia dar, daqui a 20 anos, até daqui 20 anos. Gente, eu olhei aquilo e falei, não pode, os caras parecem que tinham uma bola de cristal, a riqueza de detalhes de tudo. Então, gente, a empresa, para conseguir isso não é qualquer empresa que consegue fazer um planejamento desse. O principal, não adianta nada você planejar e depois nada ser concretizado. Não, mas aí eu perguntei um cara que trabalhava já há muitos anos lá na empresa, eu falei, olha só, esses planejamentos, eles conseguem cumprir isso aí? O cara falou, por incrível que pareça, sim. Isso aí é seguido na risca, esse planejamento, e a empresa faz o possível e o impossível para concretizar aquilo ali. Se planejou abrir uma empresa daqui 15 anos lá na Inglaterra, pode ter certeza que daqui 15 anos ela vai estar abrindo a empresa lá na Inglaterra. Se planejou que ia contratar 1.000 funcionários, vai contratar 1.000 funcionários. Se planejou que vai lançar um produto, vai lançar o produto. Agora, para a empresa planejar isso e concretizar esse planejamento, gente, tem que ter pessoas muito bem capacitadas, muito bem, como o autor fala, muito bem selecionadas, muito bem posicionadas, muito bem treinadas, para que ela consiga, e essas incursões que ele fala, buscar novos mercados, ganhar novos mercados. Aí o autor fala, assim, construir e manter uma efetiva organização humana vem a ser uma das mais importantes funções gerenciais. Hoje, eu já vi um livro uma vez, o cara fala da organização humana. As empresas hoje, como eu falei, né, eu venho falando, as empresas modernas hoje, elas entenderam que a empresa ela é feita de seres humanos, não de máquinas e equipamentos. Valdez falou isso no vídeo, não falou? No momento lá do início do vídeo, ele fala. As empresas modernas hoje aí sabem que a inovação vem do ser humano, não vem de máquinas. Máquina, é lógico, as máquinas são importantes, a tecnologia é importante, mas quem cria, quem pensa, quem traz inovação é o ser humano. E se a empresa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quer ganhar o mundo, quer conquistar mercado, ela precisa de selecionar, e não adianta nada selecionar e contratar se não consegue reter. Então, ela precisa selecionar, contratar e reter
bons profissionais, porque são com pessoas capacitadas, bem treinadas e principalmente motivadas, é que a empresa vai conseguir chegar aonde ela quer chegar. Então, olha aqui, para finalizar, a equipe constitui a ferramenta básica por meio da qual o executivo alcança resultados e agrega valor. Só mais um slide, só para liberar vocês, que esse próximo slide aqui eu achei interessante para você hoje refletir em tudo que a gente falou. Olha o que esse cara aqui, ó, Gary Becker, professor da Universidade de Chicago, o que esse cara escreveu? Ele escreveu assim, ó, os países mais ricos financeiramente, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, têm também o capital humano mais alto. Capital humano o quê? Pessoas com conhecimento. Capital humano mais alto. Ele fala, é uma consequência direta do sucesso econômico desses países. O capital humano não é o único fator de saúde de um país, mas é um fator vital. Sabe? Então, eu fui ver, estudar e ler sobre isso e fui realmente entender por que os Estados Unidos os Estados Unidos. O que é aquela potência toda? Gente, os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica, a maior potência política, talvez, né, o principal país hoje que domina o mercado do planeta inteiro. Tem a NASA. A NASA hoje, gente, a NASA, o que a NASA consegue fazer hoje, o que essa NASA está planejando para o futuro, e assim também, lá vai hoje, Rússia também está avançadíssima, Alemanha, país avançadíssimo, Japão, esses países, eles investem mas muito pesado em capital humano. Como assim? Eu vou dar um exemplo, gente. Por que os Estados Unidos é o que é em relação a nós e outros países aí? É uma coisa que causa, eu vou falar, causa até vergonha em nós brasileiros. Isso me causa vergonha, mas é verdade. Eu pesquisei, verifiquei e constatei que realmente o que esse cara fala é verdade. Lá nos Estados Unidos tem uma faculdade que é a principal faculdade do planeta Terra, que é a Harvard. Muitos já devem ter ouvido falar. A Harvard, nos Estados Unidos, é a principal, é a maior faculdade do planeta Terra. O que a Harvard, gente, é impressionante, o que a Harvard investe ao longo de um ano em conhecimento, o que ela investe em pesquisas de mestrado e doutorado e pós-doutorado, gente, só uma faculdade dos Estados Unidos, a Harvard, que ela investe ao longo de um ano, é 4 vezes mais do que o investimento feito por todas as federais do Brasil. Olha só que coisa absurda, gente. É uma coisa que causa vergonha em nós brasileiros. A mim, me incomoda. Isso, gente, para analisar quantas faculdades... Eu não estou falando de uma faculdade federal só, não. Todas as federais do Brasil. Então, se você for parar para analisar, por exemplo, lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais, quantas federais tem lá? Tem a UFMG, tem a Faculdade Federal de Viçosa, tem a Federal de Uberlândia, tem a Federal de Juiz de Fora, tem a Federal de... Gente, só em Minas Gerais são várias federais. Aqui no Rio de Janeiro, você tem a UFRJ, você tem a Universidade Federal Fluminense, você tem a Federal Rural, por aí vai. Você pega lá Paraná, um monte de federais no Paraná. Lá você pega em Espírito Santo, um monte de federais no Espírito Santo, e por aí vai. Soma quantas faculdades federais tem no Brasil hoje? São inúmeras. E se você soma o investimento de todas as federais do Brasil, é equivalente a 1/4 do que somente a Harvard investe em pesquisas. Então, por aí você já vê por que os Estados Unidos é do jeito que eles são. Por que a NASA consegue aqueles feitos? Né? Por que conseguiu mandar foguete para a Lua, está planejando mandar foguete para Marte? E assim também a Alemanha, Japão, esses países também investem dessa forma. Sabe? Então, por isso que aí a gente vê o Brasil, como é que está tão atrasado. Né? Eu falo, gente, não é para falar mal do Brasil, não, por favor, não pensem nisso, não. Mas são números que, se você, qualquer um de vocês for pesquisar, pega lá o site do IBGE, esses sites aí, faz uma pesquisa. Os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano. O Brasil está lá em 172.
O Brasil está atrás de países lá, daqueles países lá da África, atrás de países aqui como Bolívia, como Venezuela. Gente, é uma vergonha. Você pega lá, em compensação, você pega lá os índices de corrupção, aí o Brasil é um dos primeiros. Os indicadores sociais do Brasil são os piores do planeta Terra. Tá muito atrás de muito país aí ruim aí, sabe? Então, é triste ver isso, né? Então, como eu falei, nós precisamos mudar esse quadro. Cabe a cada um de nós, né? Nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Nós queremos ver um país melhor, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E as empresas são as maiores responsáveis por pensar dessa forma e construir esse capital humano. Então, olha lá, só para concluir, ele fala, ó, essa afirmativa que ele falou sobre os países, né? Os países mais avançados têm capital humano mais avançado, isso vale para as empresas também. Aí, se você pegar e analisar as empresas mais avançadas do país, do planeta, elas também têm capital intelectual mais avançado. Só para concluir, ele fala, na era do capital intelectual, as pessoas passaram a ser o fator vital para a competitividade das empresas nesse mundo de avanços mais rápidos da tecnologia e do comércio globalizado. Então, pessoal, ó, eu já vou encerrar. Que aí na próxima aula, eu quero começar a aula fazendo vocês refletirem sobre os avanços tecnológicos pelos quais nós passamos nos últimos anos aí. E por que as empresas precisam de pensar em acompanhar essa tecnologia. Para acompanhar essa tecnologia, ela precisa de quê? De pessoas capacitadas, pessoas motivadas, pessoas felizes trabalhando, que vão fazer com que as empresas, nesse cenário todo, que a gente vai ver na próxima aula, né? Está começando aqui falando, ó, nós estamos vivendo uma nova economia, um novo mundo. Eu falei, de 1990 para cá, veio internet, globalização, e o mundo virou de ponta cabeça. Tá? Mas aí eu vou deixar para a próxima aula a gente fazer essa reflexão, tá, gente? Igualmente, a Siciliana falou, gente, eu fiquei muito, mas muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse início, né? Todo iniciozinho de aula é meio chato, porque a gente tem que apresentar a disciplina, falar de prova, falar disso, falar daquilo, então acaba que pode ser que tornou um pouquinho cansativo esse primeiro momento, mas, gente, as próximas aulas a gente temos assuntos muito bacanas para a gente refletir, tá? Ó, agradeço a todos vocês. Amanhã cedo eu estou postando lá para vocês a cópia desse vídeo para quem quiser depois rever, tá? Fiquem com Deus, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que nós teremos um semestre muito feliz e de muita coisa bacana para a gente ver aí para o nosso conhecimento, tá bom? Agradeço a todos aí, Ana Carolina, André, Andressa, Anne, Karine, Cristiane, Deise, Elisa, Gabriel. Valeu, pessoal, muito obrigado. Jéssica, muito obrigado a todos aí, Igor, Jéssica, João Vitor. Boa noite a todos, Karen, Luan. Não dá nem para falar o nome de todo mundo, não, mas, sabe, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Próxima quarta, estaremos aqui todos juntos aqui. Se Deus quiser, estarei aqui aguardando vocês. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Beijo no coração.